Muito bem, estamos de volta. Agora com a nossa aula de geografia, vamos falar sobre o conteúdo que nós começamos na semana passada, sobre ordem geopolítica, a nova ordem mundial. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo histórico que levou até este momento, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui nosso conteúdo. Muito bem. Está aqui a nossa charge, né, do grande Latoufe. Eu até já mostrei ela na semana passada, mas eu quero fazer um resgate aqui desse tema. Então ela nos mostra uma imagem que representa os Estados Unidos, né? A águia representa os Estados Unidos e o seu avanço, né, durante esses anos, do início dos anos 2000, esse avanço a respeito do planeta e sua agonia, sua ganância por destruição. Nesse sentido, a gente observa, vocês podem observar aqui, justamente esta águia é, s- atacando os demais países, né, sugando a riqueza avançando sobre as demais nações. Infelizmente, está bem em cima do Brasil, né? Mas esta imagem ela é significativa porque nos mostra um período em que os Estados Unidos, após o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos eles passaram a tomar uma atitude mais bélica, né? Mais de guerra. Declarou guerra realmente ao terrorismo, às nações inimigas e aos grupos, né, que fazem oposição aos Estados Unidos. Aí vem uma pergunta: como tudo isso começou? Como essa ordem geopolítica que a gente vivencia hoje, como ela começou? A Primeira Guerra Mundial foi justamente onde todo esse processo se inicia. Um período em que as grandes potências mundiais da época rivalizavam por novos territórios, novas fontes de matérias-primas, novos mercados consumidores, novas concessões, novas colônias, no imperialismo que avançava sobre o mundo. A Europa se sentia dona do planeta e dividiu o planeta a seu interesse geopolítico. Então, nações como Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, França já tinham uma grande expansão territorial por essas regiões da África e também da Ásia, e esse chamado neocolonialismo. Mas algumas outras nações também queriam fazer parte disso, como a Bélgica, a Alemanha e o próprio Japão, né, lá na Ásia. Isso fez com que essas nações entrassem em conflito. A Primeira Guerra Mundial é, sobretudo, uma guerra de interesses econômicos. A Segunda Guerra Mundial, que é como se fosse um prolongamento, né, uma conclusão da primeira, que acontece de 39 a 45, vai ser também uma guerra é, que vai acontecer por consequência da primeira. As feridas não cicatrizadas da Primeira Guerra Mundial vão gerar um novo conflito. A Alemanha, em particular, completamente destruída pela Primeira Guerra Mundial, mas, sobretudo, obrigada a pagar, perdão, obrigada a pagar vultosas somas para os países vencedores, aí a Alemanha sai realmente humilhada e sobretudo sai também com muita miséria, muita fome, muita pobreza. E essa situação de miséria faz com que grandes convulsões sociais favorecem o surgimento de um regime autoritário chamado de nazifascismo, né? O nazismo. O nazismo alemão, que teve à frente aí o chanceler Adolf Hitler, que depois se torna o líder máximo do país, é justamente este momento de fraqueza da economia e de convulsão social faz surgir uma figura autoritária prometendo vingança, sobretudo. E foi o que aconteceu neste momento aí na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, no qual a Alemanha, a Itália e o Japão, né, que eram aliados, no momento que a Segunda Guerra Mundial acaba e a Alemanha e seus aliados são derrotados, o que vai acontecer é que surge uma nova ordem mundial, ou melhor, uma ordem mundial, uma ordem diferente daquela que havia então. Essa ordem, ela passa a ser chamada de Guerra Fria, que era justamente um momento em que os países que saíram mais fortalecidos da guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, tornam-se grandes potências econômicas
e começam a disputar o poder entre si. Essa ordem geopolítica bipolar, né, que tinha à frente Estados Unidos e União Soviética, ela vai durar de 1945 a 91, cerca aí de 45, 46 anos, que acontece, portanto, após a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, com a crise da União Soviética, né, o fim do socialismo e a queda do Muro de Berlim, tudo que ela representa, nós vamos ter uma nova ordem mundial, que vai aí durar esses 3 anos e pondo fim ao socialismo e surgimento de um mundo que a gente chama de mundo multipolar. Por que multipolar, professor? Porque haviam vários polos de poder. Um mundo com várias potências, já várias potências econômicas. É claro que, do ponto de vista militar, nenhuma nação rivalizava com os Estados Unidos. Mas do ponto de vista econômico, haviam várias potências, como o Japão, que já havia se tornado uma grande potência, né, se recuperando da guerra de forma muito rápida, a Europa se unindo numa grande comunidade econômica, a Comunidade Econômica Europeia, aliás, uma união econômica, né, a chamada União Europeia, e também a China, né, que se sobressaía já como uma nação realmente com uma economia muito forte. Então, essa nova ordem mundial surge a partir de 1989 até 2001. E nós vamos ter aí uma novíssima ordem mundial, como eu falei, após o 11 de setembro, com a guerra ao terrorismo. Essa guerra ao terrorismo provocada pelos Estados Unidos, que surgiu a partir de 2001, provocada pelos atentados, como consequência dos atentados às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Então, o mundo se torna uma novíssima ordem mundial. Então, vamos ver algumas definições importantes para que vocês entendam como funciona isso. A ordem uni ou monopolar é uma ordem que vai ter a presença de uma grande potência mundial. Então, quando você diz que o mundo era unipolar ou monopolar, você quer dizer que, naquele momento, apenas uma grande nação, uma grande potência, dominava o mundo. Vou dar um exemplo aqui de um período unipolar. Por exemplo, no período do Império Romano, lá na Antiguidade, quando Roma era a grande potência mundial. Então, naquela época, a gente pode afirmar que o mundo era unipolar. Havia apenas um grande polo de poder, embora, é claro, houvessem também outras nações importantes. Mas a Itália, né, no caso Roma, se sobressaía. Do ponto de vista militar, alguns geógrafos afirmam que hoje, em 2021, o mundo é unipolar. Não, e nenhuma nação rivaliza em exército com os Estados Unidos. Eu até disse isso na semana passada, que apenas os Estados Unidos investem mais em armas e em gastos militares do que todas as outras 9 nações mais importantes. Apenas em 2012, os Estados Unidos gastaram a soma de mais de 720 bilhões de dólares apenas com gastos militares. Então, do ponto de vista militar, nós temos um mundo unipolar. E o mundo, a gente diz que é bipolar quando há duas grandes potências, como aconteceu durante a Guerra Fria, entre 1945 e 1991. Haviam duas potências bipolar, Estados Unidos representando o capitalismo, União Soviética representando o socialismo. E a gente diz que o mundo é multipolar quando há várias potências. Quando há várias potências, como é o caso do mundo atual do ponto de vista econômico. Então, economicamente falando, nós temos um mundo multipolar. Quando você vai ter, atualmente, por exemplo, além dos Estados Unidos, que são a grande potência econômica, nós vamos ter também a China, nós vamos ter o Japão, nós vamos ter a União Europeia, nós vamos ter as nações emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, chamados BRICS, que tornam o mundo uma grande variedade de países com força econômica. Então, economicamente, os Estados Unidos não estão mais sozinhos. Ainda continuam sendo uma nação extremamente importante. Mas alguns fatores, algumas crises econômicas, algumas características internas do país fizeram com que os Estados Unidos perdessem essa sobrepujança econômica em relação aos outros países. Então aqui nós temos imagens da Primeira Guerra, eu já mostrei, né, na semana passada.
falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, falamos dessa crise do mundo bipolar, fim da União Soviética. Então, nós tivemos com a com o surgimento da União Soviética, nós vamos ter a adoção de economia planificada, que é uma economia baseada em planos definidos pelo Estado. E as metas, o Estado define as metas da economia do país. Não há uma concorrência, competição como a gente tem numa economia capitalista como a nossa. Na economia planificada, quem define o que será produzido, quando será produzido, onde, quem define é o Estado, não existem empresas privadas. As principais características de uma economia planificada são predominância de empresas estatais, inexistência de concorrência empresarial, desfavorecimento da dinamização das empresas e, logo, falta de inovação, não há concorrência, não há competição, não há inovação. Opõe-se ao modelo econômico de economia de mercado. Então, na economia planificada, é o que a gente chama de economia do socialismo. Então, no socialismo real que foi implantado na União Soviética, em Cuba e outros países, o governo econômico é que controla a economia. Essa economia planificada, ela é uma oposição, ela é contrária à economia de mercado, à economia capitalista, como a do Brasil, por exemplo. Então nós temos esses dois tipos de economia e que vão surgir no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Mas um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é que é uma imagem que mostra o fim da União Soviética, os soldados, né, os tanques sendo tomados aí pelos populares, né, num momento bem importante da Rússia, né, na antiga União Soviética, em 1991. Então, o que provocou a crise deste mundo bipolar? O que vai acontecer para que o mundo deixe de ser bipolar e passe a ser um mundo multipolar? Nós vamos ver o fim da União Soviética, como eu mostrei para vocês, como eu já havia falado, e nós vamos ter também aqui um elemento muito importante. O que provocou o fim da antiga União Soviética? O que fez surgir uma nova ordem mundial, que é o tema da aula? Foi justamente a dificuldade dos países socialistas de economia planificada em atender às demandas do mercado interno. Olha que interessante esta imagem de um mercado na antiga União Soviética. Observe a quantidade de balanças lá no fundo. Observem a fila de pessoas em busca de carne. Não havia carne para todo mundo. Então é uma carência, né, de produtos. A falta de atender o mercado interno gera realmente uma crise de abastecimento muito grande. Então essa crise do mundo bipolar, a crise da União Soviética, vai justamente provocar o fim desta antiga superpotência. Aqui, filas para a compra de carne na União Soviética. Quer ver uma outra imagem bem significativa? Olha que interessante. Fila na União Soviética para as pessoas comprarem leite. Tá vendo aí? Quer dizer, não havia, as pessoas não tinham comida suficiente. Então era uma grande potência. A União Soviética rivalizava com os Estados Unidos numa corrida armamentista, tanques e armas poderosas, helicópteros de guerra avançados. A União Soviética mandou o homem para o espaço, o astronauta, o cosmonauta Yuri Gagarin. Ela enviou o primeiro satélite espacial, né, lançado pelo ser humano, foram os soviéticos que lançaram, o chamado Sputnik. O Sputnik, que hoje, inclusive, se fala muito da vacina Sputnik, na verdade, o Sputnik foi o primeiro satélite lançado no espaço pelo homem, nos anos 50, né, através da empresa, né, da empresa aeroespacial da União Soviética. Então, a União Soviética conseguia mandar o homem para o espaço, mas não conseguia atender à necessidade de leite e carne da população. São antagonismos aí da própria situação do país. Observe outra fila, né? Mais uma fila. Então as filas eram muito comuns naquele momento, né? Então as pessoas estavam muito satisfeitas aqui para comprar roupa. Imagine o frio que é na União Soviética, na atual Rússia. Muito frio e as pessoas tinham que fazer fila até para comprar roupas. Então, como vocês podem ver,
nesta imagem, de um lado você tem a grande tecnologia, o avanço tecnológico da União Soviética no que se refere à corrida espacial, e do outro, a pobreza, a falta de condições de atender a itens básicos da comunidade, da população, como a carne. Então, o mercado sem carne, enquanto eles estavam enviando o homem para o espaço. A gente pode dizer aqui, de uma maneira muito categórica, que a crise do mundo bipolar, uma das crises, foi que a União Soviética conseguiu enviar homens e foguetes ao espaço, mas não conseguiu atender às necessidades básicas da população. Então, o mundo bipolar entrou em crise, em colapso, entre os anos de 89 e 91. Quais foram as principais razões? A crise do mundo socialista, que afetou aí todos os países, né, que tinham socialismo, começando pela União Soviética, mas estendendo a todo o leste europeu. Surgimento de novos polos mundiais de poder, como a União Europeia, Japão e a própria China. Esses são alguns dos fatores que levaram à crise do mundo bipolar. E vão surgir outras potências, né, que vão transformar o mundo num mundo unimultipolar. Mas, professor, o que é uma ordem mundial unimultipolar? A multipolar é quando a nova ordem mundial é multipolar, mais complexa e com maior interdependência de todos os países. O mundo vai ser muito mais complexo, né? A realidade vai ser muito mais complexa do que aquela que havia até então. Até a crise até a crise da União Soviética, do socialismo, o mundo era bipolar. Com essas mudanças que acontecem no início dos anos 90, o que nós iremos ter será justamente um mundo, uma realidade muito mais complexa. Os Estados Unidos não têm mais o poder econômico que tinham no passado. Outras potências, como eu falei antes, surgem no cenário econômico mundial. A União Europeia hoje possui uma economia equivalente à dos Estados Unidos. Então, a União Europeia ela rivaliza, né? Mesmo com a saída do Reino Unido, a União Europeia continua sendo, né? Incluindo ali os países europeus, continua sendo uma região economicamente muito forte, que atua em bloco. A China, que é a segunda economia mundial, deverá ultrapassar os Estados Unidos no próximo ano, nos próximos anos. Então, essa é uma realidade interessante. Hoje a China é o segundo, mas é possível que ela atinja ainda, né, supere os Estados Unidos até o ano de 2050. Então, nós temos hoje uma nova ordem unimultipolar. Os Estados Unidos dominam militarmente, mas economicamente, além dos Estados Unidos, nós temos a União Europeia, o Japão, a China e a Rússia. Aqui o mapa dessa ordem, desse mundo unimultipolar do início do século XXI. Essas estrelinhas aqui que vocês veem, essas estrelas azuis, nós temos as potências, os 4 principais polos econômicos mundiais dos dias de hoje: Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. E essa área em volta são as suas áreas de influência. E nós vamos ter aqui, neste triângulozinho azul, a superpotência militar atuante, que são os Estados Unidos. Então nós temos aqui as regiões com suas áreas de influência dos Estados Unidos, aqui a área de influência da União Europeia, aqui a área de influência do Japão e ou da China. Então aqui temos um mundo unimultipolar, como a gente falou, e agora vamos observar esta imagem muito significativa. Você tem aqui ao fundo a bandeira americana, portanto, a bandeira dos Estados Unidos, portanto, é uma referência clara ao poderio militar desta nação. Então, o poderio militar dos Estados Unidos, a gente pode dizer que os Estados Unidos possuem hoje o maior poderio militar mundial. Então, é um cenário pós-Guerra Fria, em que a grande nação americana, a grande nação estadunidense, do ponto de vista militar, se tornou uma grande potência militar. Agora, aqui nós temos uma imagem bem diferente. Também é um exército, mas não são os Estados Unidos. Que nação é esta? Quem pode acertar? Quem imagina aí? É o poderio militar da China, isso mesmo. A China investe na modernização militar, possui bombas atômicas, sistema de lançamento de satélites espaciais e hoje é a principal competidora contra os Estados Unidos.
Atualmente, a gente vivencia o que a gente chama de guerra inteligente. Aqui nós temos o exemplo, que é um drone, né? Com a revolução técnico-científica, o poder militar também foi se modernizando. Hoje, antigamente as guerras eram muito analógicas, digamos assim, né? Os aviões eram pilotados por soldados. Claro que ainda temos aviões pilotados por soldados, mas em algumas missões não há mais a necessidade de haver um soldado dentro do avião. O avião é controlado como um drone remotamente. O soldado está numa, digamos assim, num quartel lá nos Estados Unidos e controlando via joystick, como um grande videogame, ele controla um drone que está lá no Oriente Médio, que está lá na Europa, que está lá na África, enfim. É uma guerra chamada guerra inteligente. Não é menos letal, não é menos mortal do que a outra guerra. Esses, esses drones, eles têm, muitos deles, né, têm armas de grande poder. Então aqui nós temos hoje essa guerra inteligente, então drones que lançam armas, uniformes e armas modernas fazem com que a guerra atual seja um tanto diferente. Então, atualmente, no lugar das armas de destruição em massa, como bombas atômicas, armas químicas e biológicas, predominam as chamadas armas inteligentes. O que são essas armas inteligentes? São armas que utilizam a questão da informática, utilizam a informática com chips, programas diversos e também, claro, das telecomunicações por via satélite e baseada em sistemas de GPS, de geoprocessamento, o que as torna muito sofisticadas e lhes garante maior precisão para atingir o alvo. Então, a precisão de uma arma como essa não é em questão de quilômetros, de metros, é de questão de milímetros. Então, são armas extremamente poderosas e muito objetivas nas suas missões. E também, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o cyberespaço. O cyberespaço, que é a chamada guerra virtual, tornou-se fundamental em razão da importância militar das redes e de computadores para a circulação de informações ou até mesmo de ordens. Então, através dos hackers, dos crackers, né, é possível, por exemplo, derrubar um avião. Existem os aviões modernos, são todos controlados por sistemas de informática, sistemas virtuais. E numa guerra é possível invadir numa guerra ou mesmo fora dela, né? É possível invadir os sistemas dessas aeronaves e simplesmente derrubá-las. É possível invadir os sistemas de uma grande hidrelétrica e desligá-la, causando apagão em alguns países. Essa guerra virtual hoje ela é talvez mais importante até do que a guerra convencional. E alguns países como o Irã, Índia, a própria China, são países que têm se especializado bastante neste cyberespaço. Então, por hoje é só. Por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês, quis mostrar para vocês a importância deste momento que a gente vive, dessa ordem geopolítica internacional que tanto modifica a realidade do nosso planeta e com todas essas questões envolvendo aí a nova ordem mundial, a forma como as nações dividem, distribuem e rivalizam, né, na questão econômica, na questão militar, na questão política, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço, a gente se encontra na próxima semana.